Fala pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é o professor Bruno de Geografia e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho, a respeito dos aspectos populacionais dos americanos, dos Estados Unidos e do lado econômico, esse setor econômico aí. A gente vai entender um pouco como trabalha principalmente essa parte do setor econômico, que faz com que a gente tenha o desenvolvimento de essa que é, se não a primeira potência, mundial, está no primeiro lugar, ou se não, logicamente uma das mais fortes aí em todo o mundo, tá? A gente começando para entender da parte populacional, a gente precisa saber um pouco do território onde eles vivem, A gente tem um território sendo um dos maiores dos Estados Unidos, com 50 estados além do Distrito de Colômbia, onde fica a capital Washington, Entretanto, se olharmos o poder que os Estados Unidos têm, veremos que essa relação de território se prolonga às diversas outras terras, num sistema de influência, Esse sistema de influência a gente pode chamar da globalização, que a gente já estudou, O processo de globalização ele é extremamente importante, principalmente para os Estados Unidos, Que faz com que a gente tenha esse avanço de desenvolvimento dos americanos, por conta da globalização, Então, o poder de influência dele não se limita somente no seu território físico, tá? Quanto à construção populacional, a gente tem a população dos Estados Unidos formada por imigrantes, no qual estão representadas etnias e pessoas de todos os países do mundo. Então, é um país onde a gente tem uma diversidade de imigrantes, principalmente, muito grande, A raça dominante é a anglo-saxã, Há também negros, chineses e asiáticos, Os índios, depois de serem quase totalmente exterminados pela presença do homem branco, hoje são uma raridade, Então, a gente mesmo tendo todos esses imigrantes nos Estados Unidos, a gente tem poucos índios, Muito por conta da colonização, das transformações que houveram nos Estados Unidos. A gente estuda isso melhor quando a gente fala a respeito da história dos Estados Unidos, Desde o início lá até a sua independência, Mais para a parte de história, mas a gente entende, que os índios sofreram muito com esse processo, tá? Essa diversidade é geralmente fonte de criatividade, mas também de conflitos sociais e raciais por parte da maioria dominante, Então a gente tem uma diversidade ali cultural, por conta de ter determinadas pessoas de vários lugares do mundo, mas a gente acaba tendo também conflitos sociais, O que é bem latente lá nos Estados Unidos, tá? O patente racismo de diversos grupos de poder é demonstrado na teimosia estadunidense em tratar deste assunto, tema que no velho continente é totalmente irrelevante, Então tem alguns temas que já se passaram, já não são tão vistos aqui, e mesmo assim ainda continuam nos Estados Unidos, tá? Sua população, terceira maior do mundo, ocupa o território de maneira desigual, concentrando-se principalmente nas áreas industriais costeiras, na região dos Grandes Lagos e nas aglomerações urbanas, tá? Então é um processo que também ocorre não só aqui nos Estados Unidos, mas também lá na China, Onde a gente tem as pessoas concentradas onde tem a maior parte da urbanização e outros locais a gente não tem tanta gente assim, tá? Um ponto importante aqui é que o desenvolvimento dos Estados Unidos, principalmente quando a gente fala a respeito de diversidade, de conflitos sociais, conflitos étnicos, a gente sempre lembra de Martin Luther King, que foi um rapaz responsável por todo um desenvolvimento étnico nos Estados Unidos muito importante, na luta de direitos e deveres. Então a gente sempre remete a esta pessoa, quando a gente fala a respeito de conflitos sociais, tá? Passando agora para a parte econômica, dos Estados Unidos, são a mais importante economia do planeta, Porque a gente, como eu falei, a globalização ela engloba muitos outros países fora da sua extensão territorial, Então a gente está envolvendo economias de outros locais do mundo, de grandes potências do mundo, tá? Trata-se de um regime capitalista liberal no qual podemos encontrar todo tipo de empresa, desde grandes grupos econômicos presentes em diversos países até pequenas empresas familiares, com os principais centros de produção industrial e atividade comercial do planeta. Então, os polos industriais, os grandes polos, as grandes atividades comerciais ficam nos Estados Unidos. Isso já é um grande divisor de águas se comparado com outros locais,
tá? A produção agrícola também baseia-se na monocultura de exportação, né? Com ênfase no cultivo de milho, soja, trigo e algodão, né? Os Estados Unidos também estão entre os primeiros do mundo na criação de bovinos, suínos, ovinos e equinos, né? E destacam-se com grandes produtores mundiais de carvão, petróleo e energia elétrica, tá? Sua mineração gera excedentes significativos de ferro, cobre, zinco e outros minerais. Olha a quantidade de coisa que a gente tem ali só na parte da agricultura, na parte da pecuária e na parte do extrativismo. A gente já tem uma diversidade muito grande, um poder muito grande nas mãos dos Estados Unidos, tá? A diversidade climática, geomorfológica e pedológica dali, né, do extenso território, faz com que se apliquem existentes agropecuárias ali especializadas, né, concentrando-se no leste do meridiano de 100 graus, e são denominadas de belts, cinturões, que é o que a gente vai estudar ali no próximo slide, tá? Então a gente tem um forte poder industrial, principalmente, mas a parte agrícola também é muito forte nos Estados Unidos, tá? A gente tem toda essa gama de poder aí dos americanos, principalmente focando nessas duas vertentes aí, nas produções agrícolas e também nos cinturões americanos industriais, que a gente vai estudar agora, tá? Que temos o cinturão fabril, né? Manufacturing Belt, né? Esta região estende-se do Oceano Atlântico até os Grandes Lagos no Nordeste americano, compreendendo cidades importantes como Nova York e Chicago. O cinturão fábril concentra indústrias tradicionais, típicas da primeira e da segunda Revolução Industrial. Então, ó, já tem bastante tempo e a gente continua utilizando dessas indústrias, tá? Concentra a maior parte de indústrias americanas e também vem passando por um processo de modernização, ou seja, o que já tinha ali foi passando, né, junto com a tecnologia, avançando e se modernizando com o crescimento de indústrias e biotecnologias robóticas, tá? Pittsburgh é uma das maiores produtoras de equipamentos robóticos fora do Japão, tá? Então o Japão, que a gente já, quando olha para o Japão, a gente já considera um termo de desenvolvimento tecnológico muito grande, eles só estão como uma das maiores sem ser o Japão, né? Então a gente tem uma potência muito grande aí, né? Temos também a Sunbelt, né, que após o fim da Segunda Guerra Mundial, as empresas começaram a sair de regiões com grande concentração industrial para irem para regiões com menos indústria, né? Esse é um processo que foi feito na Segunda Guerra Mundial, não só pelos Estados Unidos, mas também por basicamente todos os países que se envolveram ali, tá? A região sul e oeste dos Estados Unidos foram as maiores beneficiárias, né, por este processo de dispersão industrial, reunindo diversas indústrias típicas da terceira revolução industrial. A região formou um novo grande cinturão, o Cinturão do Sol, né, o Sunbelt, que é o que a gente está falando agora, concentrando empresas do ramo de microeletrônica, biotecnologia e indústria aeroespacial, empresas extremamente importantes, tá? O estado que mais se destaca é a Califórnia, né, dentro desse cinturão. Na região encontramos um imenso parque tecnológico que estende-se por 4 cidades: Palo Alto, Santa Clara, São José e Cupertino, né? Foi berço para a criação de diversas empresas que hoje estão entre as maiores do mundo: a Apple, o Google, o Facebook, né? O Yahoo, o eBay, entre outros aí, né? Então todas essas empresas aí, por exemplo, se a gente colocar aí só a Apple e o Google, né, a gente já tem uma potência enorme, porque basicamente é o mundo inteiro, né? Facebook também ali. Então a gente já tem ali 3 imensas potências já nesse cinturão industrial. Então a gente tem um poder muito forte de influência, né? Um poder industrial e tecnológico muito grande, né? E também temos, para a gente finalizar, os cinturões agrícolas, né? Que é a parte mais, digamos assim, de para pegar, né, a parte mais sem ser tecnológica, não que não tenha uma tecnologia, né? A gente tem muita tecnologia aí, mas é a parte, digamos, mais próxima da gente, né? A parte da agricultura, da parte agrícola, tá? A agricultura estadunidense tem seu grande destaque no elevado nível de mecanização, né? Ou seja, utiliza muitas máquinas lá de alta tecnologia para acelerar o processo, né? A região de maior importância no setor é a dos Belt, onde existem extensas faixas de cultivo de produtos, né? A gente divide esses cinturões agrícolas, esses belts, né,
como o produto que é ali feito, né? O trigo, Rust Belt, né? No norte e no centro, o milho, Corn Belt, no nordeste e no centro também, o algodão, que é Cotton Belt, no sul, e o cinturão de laticínios, Dairy Belt, né? Com a criação intensiva do gado para leite no nordeste, tá? Então a gente tem essas classificações aí nos Estados Unidos. A gente vê que a potência é realmente muito por conta da tecnologia e do desenvolvimento industrial, da mecanização ali que eles têm, né? E isso faz com que a gente tenha uma diversidade não só na população, mas também na economia. Eles giram a economia com diversos produtos, com diversas funcionalidades, tá bom? Até o próximo vídeo.